Mais um feminicídio. O homem mata a companheira no Itapuã com 20 facadas na frente da filha de 8 anos e foge. Transtornos, paralisação relâmpago de rodoviários da São José deixa parte do DF sem ônibus. Na conta, a INSS começa a pagar a primeira parcela do 13º salário de aposentados. E mais, em Valparaíso, obra de uma creche está paralisada há 1 ano. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Uma segunda-feira de muito transtorno para quem pega ônibus. No início da manhã, os rodoviários da São José, que rodam em Braslândia, Ceilândia, Cia, Vicente Pires, também Estrutural e Recanto das Emas, pararam de rodar. Resultado, 200 mil passageiros tiveram que se virar para arrumar transporte. Foram pelo menos 2 horas de paralisação. O vídeo enviado por uma telespectadora mostra como foram as primeiras horas desta manhã em Vicente Pires. Nas paradas, as filas estavam quilométricas. Dentro dos ônibus, superlotação. O transtorno foi por conta da paralisação dos funcionários da empresa São José. Quase 1.000 rodoviários cruzaram os braços por cerca de 2 horas e meia. Os trabalhadores reclamam da falta de estrutura. O assento para deficientes físicos está quebrado. O elevador para cadeiras de rodas não funciona. Os bancos dos passageiros são sustentados por pedras. Os dos motoristas ficam assim, balançando do início ao fim da viagem. Sem falar na higienização dos ônibus, que deveria ser feita diariamente. Outro problema grave é a falta de vedação do motor. Nesta parte, deveriam ter borrachas para impedir que a quentura fique em cima do motorista. E a Secretaria de Mobilidade informou que a paralisação da Bacia 5 durou cerca de 1 hora e foi logo normalizada. Cerca de 500 ônibus ficaram parados e nós entramos em contato com a empresa São José, que nos informou que os ônibus são lavados diariamente e é feita a manutenção a cada 5.000 quilômetros rodados. A gente vai conversar sobre esse assunto com Cláudio Humberto, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. Mais uma vez quem pagou a conta aí foi o cidadão? Exatamente. E mais uma vez uma paralisação sem prévio aviso, né? Prejudicando milhares de pessoas, né? Impedindo o exercício de um dos princípios mais sagrados da Constituição, que é o direito de ir e vir. Cada cidadão tem o direito sagrado de ir e vir. Uma greve de ônibus sem aviso, sem prévio aviso, acaba prejudicando trabalhadores. É trabalhador sacaneando com o trabalhador. Para de repente, não quer nem saber daquele trabalhador que precisa chegar ao seu emprego, até para mantê-lo. Aquele outro que precisa chegar ao hospital para resolver um problema sério de saúde, aquele que está voltando para casa depois de uma noite de trabalho, como um vigilante, por exemplo. Esse tipo de paralisação selvagem tem que acabar neste país. A gente continua falando de mobilidade porque a partir da semana que vem, moradores de Sobradinho e Planaltina vão ter mais 15 ônibus para interligar as cidades à área central. Os novos carros que vão compor a Bacia 1 da Piracicabana foram entregues pela Secretaria de Mobilidade nesta segunda-feira. Esses ônibus fazem parte da renovação da frota. Neste ano, pelo menos 50 já foram substituídos. Você vem numa renovação de frota para você oferecer cada vez ônibus mais novos para a população, para mais seguros, com maior qualidade, com mais equipamentos. Mas esses ônibus só vão entrar em circulação a partir da semana que vem, pois estão em fase final de instalação do sistema de biometria facial. Eles contam ainda com GPS. Ao todo, o investimento foi de aproximadamente 6 milhões de reais. A frota do DF, formada por 2.800 carros, já está equipada com sistema de biometria. O esforço concentrado previsto para esta semana no Senado foi adiado para a semana que vem. Com isso, tanto deputados quanto senadores devem se reunir para analisar projetos entre os dias 4 e 6 de setembro. Os detalhes chegando ao vivo com Renata Dourado, já está com a gente por aqui. Boa tarde, Renata. Nada de trabalho no Congresso nessa semana? Pois é, Rodrigo. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. O esforço concentrado foi por água abaixo e a justificativa dos senadores foi o seguinte, olha, faltam muitos projetos ainda a serem analisados pelos deputados para que eles possam enviar para a gente. Então, essa semana, segundo eles, não teria tanta demanda assim. Passaram para a semana que vem, mas a gente sabe que o que está por trás de tudo isso mesmo é que eles estão em plena campanha eleitoral, muitos tentando a reeleição
reeleição, a maioria tentando a reeleição, outros tentando outros cargos também, então estão de fato fazendo campanhas aí nos estados e municípios. Mas com esse retorno aí previsto para a semana que vem, tem um ponto específico que preocupa um pouco o governo, que é a possível derrubada de um veto do presidente Michel Temer ao aumento salarial de uma categoria, os agentes comunitários de saúde. Então, em julho deste ano, os deputados e senadores aprovaram o plano de carreira desses servidores, né, o horário, a carga horária, mas eles colocaram aquele chamado jabuti, sabe, um aumento de 53% no salário desses servidores, que, por sinal, ganha muito pouco. O salário deles é de R$ 1.015. Fazem um trabalho muito importante, batem de porta em porta, vendo como é que está a saúde ali da família. Sem dúvida nenhuma, um salário muito importante. Então, o que foi aprovado pelo Congresso previa aí um aumento salarial para janeiro já, passando para R$ 1.250, no ano seguinte R$ 1.400 e daqui a 3 anos R$ 1.550, o que geraria um impacto de R$ 5 bilhões no orçamento. Ocorre que a gente está falando de um orçamento que no ano que vem já vai ter um rombo de 139 bilhões de reais. Então, o que o presidente Michel Temer fez? Vetou esse aumento para esses trabalhadores, dizendo exatamente que não tem dinheiro, e o governo alega que esse aumento é inconstitucional, que todo e qualquer aumento tem que estar previsto na lei de diretrizes orçamentárias. E esse aumento não está previsto. Na verdade, eles foram pressionados ali pela categoria que estava no plenário, e a gente sabe que ano de eleição, véspera de eleição, a demagogia, infelizmente, é maior do que tudo, né, Rodrigo? Então, pode ser que o parlamento volte a analisar esse tema e que derrube esse veto do presidente Michel Temer. Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado, Renata. Cláudio Humberto, e tirar dinheiro da onde com esse rombo bilionário? O problema é de onde tirar esse dinheiro, né? A inconstitucionalidade decorre disso. É que somente o Poder Executivo é que pode criar despesas. O Poder Legislativo até pode, mas tem que indicar de onde vai sair o dinheiro para pagar aquela despesa, e é coisa que o Poder Legislativo não fez. Eles estão até dispostos a interromper a sua campanha eleitoral para vir aqui a Brasília para perpetrar essa coisa aí, que seria a derrubada do veto presidencial. De outro lado, como a Renata lembrou, a gente precisa também observar que esses profissionais, agentes comunitários de saúde e também agentes de combate a endemias, eles ganham uma miséria por mês e precisam mesmo ter o seu ajuste, os seus salários ajustados, atualizados, né? E o governo que vetou esse aumento, né, terá que também vetar outros absurdos que estão vindo por aí. Será que o presidente Michel Temer terá coragem de vetar o aumento determinado pelo Supremo Tribunal Federal de 16,3%? Se o impacto do aumentinho para os funcionários, lá os agentes comunitários de saúde, vai ser de 5 bilhões, o impacto do aumento da justiça brasileira será de pelo menos 10 vezes mais do que isso. E aqui na Band você tem um canal direto com a gente via WhatsApp. O nosso telespectador Paulo Roberto, que mora em Valparaíso, entrou em contato com a nossa produção. E ele denuncia que a construção de uma creche está parada há 1 ano. O repórter Rodrigo Miranda foi até o local para mostrar o problema que atinge pais e mães da região. O abandono e o descaso tomam conta dessa obra em Valparaíso. Toda essa estrutura era para funcionar como uma creche para a comunidade. É só entrar um pouco no local que nós encontramos lixo, roupas jogadas e latas usadas como cachimbo por usuários de crack. O mato alto e os entulhos tomam conta do espaço. Essa creche aqui abandonada tá muito ruim. Já era para estar pronto, né? Já era para estar pronto, as crianças já eram para estar aqui nessa creche aqui, né? E sei lá, esses governantes nossos tá difícil mesmo. A brita usada na construção até que está bem amontoada por aqui, mas é o único sinal de que uma obra deveria estar acontecendo. Desde o ano passado, o local está abandonado. O motivo seria a falta de pagamento da Prefeitura de Valparaíso à empresa responsável pela obra. Enquanto a creche segue abandonada, Luana segue sem ter o que fazer. Isso porque ela tem 2 filhos pequenos e está sem emprego porque não tem como deixar as crianças para ir trabalhar. Eu tô querendo trabalhar muito, entendeu? Para sustentar meus meninos, mas como? Sem creche. Essa creche parada desse jeito, entendeu? Suja desse jeito, cheia de mato. Com o espaço que era para ser utilizado pelas crianças nessas condições, resta à população conviver com a insegurança, já que o local é abrigo para moradores de rua, usuários de drogas e traficantes. Em nota, a Secretaria de Infraestrutura, Habitação e Serviços Urbanos de Valparaíso
informou que a paralisação nas obras da creche ocorreu devido a um bloqueio de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O problema já foi resolvido e a secretaria aguarda apenas o depósito da verba de quase R$2 milhões para retomar as obras. Não há previsão de quando a creche estará pronta para atender a população. E a seguir, homem mata a companheira com 20 facadas na frente da filha e foge. O Band Cidade volta já.